Oi, amados. Continuando. Estamos vindo do 8 de Copas. No 8 de Copas nós encontramos a renúncia. Os momentos onde a gente percebe, onde a gente sente que algumas situações já não nos servem, que algumas situações já não nos alimentam espiritualmente, mesmo que sejam confortáveis. O 8 de Copas nos convida a nos retirarmos de cena, mas essa retirada nem sempre é fácil. E é importante ser ressaltado que às vezes essa retirada de cena não necessariamente precisa ser uma mudança geográfica, você mudar de casa, de cidade. Às vezes a sua postura emocional diante de uma situação da qual você vive, que você vê que não dá para poder bancar mais, já é suficiente. Você não mais alimenta aquele papel, você não mais alimenta aquela função, você não mais nutre aquilo que um dia pode ter feito sentido para você, mas não mais. Então você renuncia aquilo. Você renuncia um papel que pode ter servido a você e aos outros e descobre e entende que ele já não te serve mais. Então você se despede disso e você precisa sustentar isso. Caso contrário, a gente acaba voltando facilmente para o que é conhecido, para o que é confortável, para aquele modo de ser que a gente já estabilizou de alguma forma. Mas o sagrado sempre pede movimento e constância na nossa vida. Então nós seguimos para o 9 de Copas. O 9 de Copas aqui será chamado de serenidade. Na imagem nós vemos o nosso guerreiro numa caverna, observando 9 copas. O sagrado acima dele está presente. Por que serenidade? O 9 de Copas já nos leva ao quase fim da jornada do naipe de copas, da jornada do elemento água, retratado aqui pelo tarô. O 9 de Copas é um momento onde você consegue encontrar serenidade na sua vida. E essa serenidade, ela não deve ser traduzida necessariamente a paz constante. Ela tem mais a ver com uma aceitação de como as coisas são. Uma aceitação serena do seu corpo emocional. Aqui o guerreiro ele observa serenamente as 9 copas. Elas representam aquilo que o nutre, elas representam aquilo que o deixa alegre, aquilo que nele é tristeza, mas que não o define. Então aqui no 9 de Copas a gente passa a observar as nossas emoções com sabedoria. Nós não nos definimos pelo que nós sentimos. Nós observamos com serenidade aquilo que nos afeta dia e noite. Às vezes, quando a gente está num momento muito alegre, a gente quer manter aquele momento alegre por toda a eternidade. Às vezes, quando a gente está num momento de dor, de tristeza, aquele momento parece definir toda a nossa vida, parece eterno também. Quando a gente fala de serenidade, de observação, no 9 de Copas a gente entende toda a jornada do elemento água. A gente recebe novamente emoções das quais nos despertam para o espírito, para o sagrado. A gente entende a necessidade do compartilhamento com os outros, porque nós compartilhamos o mesmo oceano. A gente entende que dentro desse oceano a gente precisa ter a nossa própria contenção, a nossa própria estrutura emocional. Saber se retirar dos lugares que não mais nos servem, porque você pode até fazer o seu trabalho espiritual, o seu desenvolvimento, mas você não pode garantir que o outro ao seu redor também faça. E se você purifica as suas águas e convive com quem não faz o mesmo, pode ser difícil você manter a sua própria purificação, mas isso não é motivo para poder existir isolamento. Então é tudo ao mesmo tempo. Para a gente entender melhor, o 9 de Copas, os arcanos ocultos nos mostram
Aqui está o arcano maior número 9, aqui está o eremita. Na nossa imagem, o nosso guerreiro está dentro de uma caverna. Essa caverna ela representa justamente o nosso mundo interior. E dentro dessa caverna, o guerreiro observa as suas copas. Ele observa que durante o seu caminhar, muito do que lhe tocou emocionalmente se transformou em sabedoria para que ele não repita novamente. Então, se algum dia ele sentiu algo que o fez mal, ele evitará situações das quais ele se sinta mal novamente, mesmo que elas sejam inevitáveis. Então, o eremita ele traz a sabedoria, ele traz a separação do joio e do trigo. O guerreiro aqui no 9 de copas, ele sabe o que é joio e o que deve ser evitado, assim como ele também sabe o que é trigo e o que é bem-vindo dentro do seu mundo interno. O eremita ele representa justamente a sabedoria pela experiência. Se a gente não se abre para novas experiências, a gente pode se manter sábios apenas diante daquilo que é conhecido, mas a gente não amplia a nossa sabedoria. E como a gente está falando do sagrado, do mistério, da imensidão, a gente tem de alguma forma como responsabilidade evolutiva, espiritual, buscar aceitar novas experiências para que a nossa sabedoria seja também ampliada. Porque uma sabedoria ampliada tem maior capacidade de tocar os outros em nome do Espírito. Junto também nós encontramos o arcano maior número 18. 1 mais 8, 9, e aqui nós encontramos a Lua. O arcano da Lua ele representa a ambiguidade, ele representa a confusão, a incerteza. O arcano da Lua ele representa a nossa jornada misteriosa pela vida. O que é tudo isso aqui? Por que algumas coisas nos afetam tanto? Por que algumas situações nos enganam? O arcano da Lua representa que diante do desenvolvimento espiritual, parte desse desenvolvimento é a aceitação da incerteza completa. Então você se desenvolve, mas o que te garante que você está realmente avançando? Nada. Nem sempre, pelo menos. Às vezes o seu sentir e às vezes a sua serenidade. Você sabe que algumas situações te deixam triste, com raiva, mas você não se apega. Você sabe que algumas situações te deixam feliz, contente, mas você também não se apega. Tudo passa, tudo flui. Então o arcano da Lua ele representa que mesmo diante do sentir, esse sentir também traz ambiguidade. Esse sentir pode carregar ilusão. Então o arcano da Lua é um arcano que representa o nosso lado psíquico, e o naipe de copas representa o elemento água. Então eles têm uma certa afinidade. Essa afinidade representa que diante da noite escura da alma que a gente pode enfrentar em alguns momentos, o nosso sentir pode ser o nosso guia, mas sem garantia. Aqui a Lua, junto do 9 de copas, nos lembra que tudo que a gente sente nos revela algo. Mas não necessariamente o que é revelado deve permanecer, deve ser identificado como algo nosso. Como a gente está num oceano de emoções, de possibilidades, o que passa por nós deve permanecer ou não. Por mais que seja bom, ele fica ou ele passa. Ele é momentâneo ou ele é permanente. Então, quando o 9 de copas sai numa leitura, ele representa um estágio consideravelmente agradável na nossa jornada. Ele vai representar que, diante de tudo que você viveu emocionalmente, você já tem a capacidade de encarar tudo isso de forma serena. Você não se apega, você não se identifica, você apenas observa. Você transformou tudo isso em sabedoria. Não que a vida vá parar por aí. Não que essa serenidade vá se manter para sempre. Mas, à medida que a gente vai compreendendo o elemento água, como as águas nos afetam,
a gente consegue manter por mais tempo, de forma mais prolongada, essa serenidade. É isso. Vamos agora então para o último dos arcanos aqui do naipe de copas. E com isso a gente finaliza os arcanos numerados antes de ir para os arcanos da corte. Vamos lá.